Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre uma matéria que me passou despercebida hoje mais cedo, sobre o Pedro Caixinha, o Gustavo Quinteiros, e não é nenhuma matéria em si, é mais um artigo do PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, claro, que eu até estava pensando ontem, quando à noite o Zé Rafael recusou o Santos, né, o GE publicou em primeira mão que ele preferiu continuar no Palmeiras. Me veio até a ideia de fazer este vídeo separado só para o Zé, mas hoje quando eu li essa matéria do PVC, acho que se encaixa um pouco nessa situação. E a gente vai falar aqui sobre rapidinho, né? Claro que se aparecer alguma outra coisa durante o dia, a gente está na expectativa aí de anunciarem reforços. Tem um vídeo aqui gravado até de reforço, só esperando, mas a gente vê, né? Parece que hoje também até o De Olho no Peixe postou que teve uma reviravolta na situação do Galopo, né? Estava encaminhado, depois ele não quis vir, supostamente ia para o Boca. Parece que o Pedro Martins agora assumiu a negociação que antes era conduzida pelo Galo. Vamos esperar, agora é só se anunciar, porque senão, né, não tem como. A gente primeiro solta aqui o que alguma fonte confiável publicar, né, de encaminhou, e a gente faz uma análise superficial e se contrata aí sim uma análise mais profunda, né? Enfim, voltando à matéria uma opinião, né, um opinativo, um texto opinativo do PVC, que tem também algumas informações de dentro, vocês vão ver, é a seguinte: porque o Santos trocou de ideia de Quinteiros por certeza de Pedro Caixinha. E aí, no texto o PVC fala que, ele já começa falando, né, que até o presidente Marcelo Teixeira sentiu-se pressionado pela demora em definir o novo técnico. Antes da apresentação do novo CEO, o Pedro Martins, na última segunda-feira, a pressão foi responsável pelo pagamento de um táxi aéreo pessoalmente do próprio presidente santista, para poder apresentar a saída, o remanejamento das funções de 2024 ali dos diretores, que é com a chegada do Pedro Martins, novo CEO. A gente não sabe o que vai acontecer com o Paulo Brax, a gente não sabe o que vai acontecer com o Galo, tá nessa, né? E o Marcelo Teixeira, segundo o PVC, deu essa adiantada para o Pedro Martins chegar, para poder ter essas mudanças, né? E aí o PVC ainda pergunta, né, se Gustavo Quinteiros pediu demissão do Vélez, e onde foi campeão argentino, e está perto de ser anunciado pelo Grêmio, por que o Santos não esperou? Tá tudo encaminhado lá, né? Parece que ele já assinou um pré-contrato com o Grêmio, de acordo com a imprensa lá do Sul. O Atlético Mineiro parece que sondou também, a gente não sabe, mas, né, vai sair do Vélez, não vai ficar no Vélez, como ele tinha informado para algumas fontes aqui, ele mesmo, Quinteiros, falando que a preferência era renovar com o Vélez, né? Aí o PVC continua: a informação é de que não havia compromisso firmado entre as duas partes, nem pré-contrato, nem fio do bigode, nem olho no olho. Por isso, e por julgar que Pedro Caixinha já conhece o futebol brasileiro e não precisará de adaptação necessária a Gustavo Quinteiros, que precisaria o Gustavo Quinteiros, né, o Pedro Martins partiu rapidamente para a contratação do português ex-Bragantino. Até fala, né, que o Pedro estava no Cruzeiro quando subiu da Série B, tentou o Pepa, né, ficou até a 21ª rodada o Pepa. E eu acho que foi demitido injustamente, mas tudo bem. E aí fala da questão dele ter saído lá do Bragantino depois do time ter caído o nível, após as vendas de principais jogadores, né? Léo Ortiz e Elinho principalmente. E aí a minha pergunta vai no sentido de: o Santos teve essa convicção na hora de buscar o treinador, ou foi realmente no susto? O Santos queria muito o Quinteiros, primeiro queria muito o Luiz Castro, na verdade, né? Que eu até entendo querer muito o Luiz Castro. O problema é que o que o Santos soltou foi que não podia esperar, o Santos não, né, por meio do Marcelo Teixeira, informações também, não podia esperar até o dia 15. Só que aí só acertou com o técnico no dia 23, né, se não estou enganado. Domingo foi 22, né, que o Pedro Martins já disse que acertou, mas só anunciou no dia 23, segunda. Então, passou uma semana ainda. Tudo bem que o Castro também aí negociou com o Galo, nem foi pro Galo, não podia, enfim. Depois do Luiz Castro, o Santos quis muito o Quinteiros. E aí ficou esperando, não podia esperar, esperou a final, esperou isso, aquilo, já estava trabalhando, não estava trabalhando. Toda aquela confusão aqui da coletiva que a gente já falou. E aí foi pro Pedro Caixinha. O que eu já até falei aqui, que eu acho que acabou sendo um bom nome, não era o meu preferido, mas é um nome que agrada. Pelo menos me agrada, claro. Agradou mais até do que o próprio Quinteiros agradaria. E a minha questão é: o Santos teve essa convicção ou foi só no desespero, né? Foi só no, pelo amor de Deus, a gente precisa anunciar um técnico. E não dava para ser, claro, porque tentou o Renato Gaúcho também, vale pontuar isso. Como informado pela Gabi na live do trio, informado pelo próprio Renato Gaúcho depois, né? Agradeceu ao Santos e o Vasco por terem procurado ele, mas ele não queria descansar, beleza.
Então o Santos foi de perfis muito diferentes. Faltou convicção, foi no desespero, foi como, né? A gente levanta essa dúvida porque é uma questão muito grave no futebol brasileiro, né? Os times não sabem o porquê que escolhem os técnicos, o porquê que escolhem as contratações. E aí eu entro na questão do Zé Rafael. O Zé Rafael, ele recusou o Santos ontem, parece que quer ficar no Palmeiras, né? Tudo bem, vai jogar um Super Mundial, né? Por aí. Deve preferir isso, até o Fluminense sondou ele também, se ele fosse o Fluminense também vai jogar um Super Mundial, né? Então tem essa questão. Aí o Santos foi atrás do Zé Rafael, aí foi atrás do Danilo Barbosa, aí foi atrás do Thiago Maia, aí foi atrás do Galopo aí, que apesar que o Galopo seria uma outra função, né? Parece que o Santos ia colocar ele mais avançado, eu não acho a melhor das alternativas, mas enfim, depois a gente debate isso. O ponto é o Santos está atirando para alguns lados. Pensa, vamos supor aqui, velho, já recusou o Zé Rafael, tudo bem. Vamos supor que chega o Thiago Maia e chega o Danilo Barbosa, que hoje nada indica isso, mas só pra gente especular aqui. Aí você vai ter esses dois caras, por quê? Porque você não enxerga Pituca e Schmidt jogando uma Série A, não enxerga o Rincon também como uma opção, o Sandri parece que o Santos busca emprestados, Alisson e Balieiro não dá, né, pra contar, e eu acho que o Santos também não vai contar com eles. Então, por mais que, claro, ter várias boas peças para uma posição é bom, mas o Santos não parece ter muito critério, né, nessas peças. Vai buscando assim, né? Agora, até algumas fontes, não vi ainda, com todo respeito, nenhuma mais confiável assim, publicando, mas parece que o Santos queria o Lucas Evangelista também. Não é um volante, mas também não é um meio armador, não é o camisa 10 o Lucas, tá? Mas e aí, esse é o ponto, vai de que lado a convicção? O Santos realmente busca formar um elenco dentro das características que o técnico quer? Teve o Eric também, né? O Eric do Atlético Paranaense. E isso eu só estou citando os volantes aqui, né? Se a gente for para o ataque, por exemplo, foi Rony, Atiquinho. Acho que falta um pouquinho do Santos isso, né? E claro, agora a gente pode falar, mas agora que não é o Galo comandando as negociações, apesar de eu achar que o problema não era só o Galo, tá? Eu acho que o problema é toda uma estrutura do Santos e não só um profissional ali, mas também tem a falta de capacidade desse profissional, também atrapalha, claro. Agora com o Pedro Martins, de repente, as coisas vão desenrolar melhor? Não sei, eu espero que sim. O Pedro, eu até falei no vídeo aqui da coletiva, né? O Pedro me pareceu ser um cara sério, me pareceu ser um cara que tem boas ideias, pelo menos busca, né, ter essas boas ideias, busca se atualizar e não ficar parado no mesmo pensamento, é isso que eu quero dizer. E inclusive, até falei aqui no vídeo da coletiva do Marcelo, mais a apresentação do Pedro, eu recebi de pessoas trabalhando com ele, fui buscar, claro, mas as pessoas me responderam que é um cara com ótimas ideias, é um cara que escuta muita gente no dia a dia, que busca se informar sempre do clube, o que está acontecendo aqui, então parece ser uma ideia bem legal. E claro, aí depende tudo da questão de negociação dele no mercado, a gente vai ver como é que é essa atuação dele agora nesses dias. Vai ter um tempinho aí antes da viagem, mas principalmente dentro da janela, né? Em janeiro, assim, ainda vai ter um mês aí pelo menos para trabalhar com isso. Claro que o Paulista já vai estar em andamento, né? Mas infelizmente ele não teve tanto tempo já que chegou essa semana, né? Enfim, eu espero que com essa chegada dele, essas mudanças aí e a adição, claro, de um treinador efetivo para você ter uma linha de pensamento de o meu time joga assim, então eu preciso de peças assim. Eu espero que agora o Santos consiga buscar outras peças e consiga se livrar de algumas também, porque esse elenco não casa com o estilo do Pedro Caixinha, né? Então, dentro dessas possibilidades, espero que o Santos siga com mais convicções e siga num rumo mais certo, né? Porque aqui eu até posso levantar, vamos supor, o Zezinho da Inter de Limeira, pronto. O Zezinho, eu posso não gostar do Zezinho, eu não acho o Zezinho um bom jogador, mas o Zezinho joga dentro das características do Pedro Caixinha. Tudo bem, eu vou entender a contratação, esse é o meu ponto, tá? Acho que falta um pouquinho disso no Santos. E você, o que acha? A gente volta a qualquer momento, se tiver algum anúncio a gente volta, se não, só amanhã. Valeu!